Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada, como sempre. Estamos aqui de volta e nós paramos aqui no eixo intestino-cérebro. E eu vou continuar falando das especificidades, lembra? Agora vamos passar um pouquinho para o cérebro e lembrar da neuroplasticidade. Por que a gente precisa lembrar da neuroplasticidade? Por um motivo só, tá? É muito simples, mas de grande impacto na nossa saúde. Quando nós temos uma vida inflamatória, ou seja, um estilo de vida que nos leva a graus de inflamação baixos, porém contínuos, a gente tem problemas de saúde. Então esse é o primeiro fato. Gerenciar a inflamação sistêmica é de extrema importância. E a gente vai falar disso mais para frente. Só que além disso, nós devemos lembrar que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de se refazer. E esta neuroplasticidade ela é importantíssima para manter a transmissão do impulso nervoso, ok, para ele ser sempre o melhor possível, o mais ágil possível. Por que isso é importante? Porque quando nós mantemos a sinapse mais correta e sem falhas sinápticas, nós temos sempre uma melhora na liberação de todas as citocinas, de todos os hormônios e de todas as enzimas que regulam o nosso metabolismo. Por isso que cuidar do nosso cérebro é extremamente importante. E cuidando do nosso cérebro, logicamente, nós temos que pensar em reduzir ao máximo a oxidação. Então, quanto mais oxidante for a nossa conduta, muito melhor será a nossa vida. E por que eu estou mostrando tudo isso em detalhes? Porque a gente precisa entender o papel dos polifenóis. Os polifenóis são grupos de fitoquímicos. E aí eu destaquei alguns para vocês. Nós temos aqui a curcumina faz uma inibição de monoaminoxidase, ela também faz uma modulação do BDNF, aquele fator neurotrófico que eu já falei para vocês na outra aula, tem um efeito antioxidante fabuloso e além disso ela atua através dos receptores de glutamato e com isso reduz a toxicidade glutamatérgica. Isso é extremamente importante, inclusive para o nosso comportamento. As proantocianidinas e as antocianinas, elas têm um papel anti-inflamatório sensacional. E além de ter um papel anti-inflamatório sensacional, elas também são serotoninérgicas e dopaminérgicas. Quando a gente fala em papel anti-inflamatório sensacional, quer dizer que elas realmente atuam na redução de liberação de todos os compostos que mediam a inflamação sistêmica e local. E isso ganha uma proporção quando a gente fala de longevidade ovariana, conforme vocês verão. Além disso, nós temos a quercetina. A quercetina está normalmente presente nas cebolas, alho poró. Eu esqueci de comentar que as proantocianidinas estão na casca de todas as frutas e legumes vermelhos e principalmente naquelas frutas que têm a polpa vermelha, como o açaí, por exemplo, como a uva vermelha, a uva tinta, né? Aquela uva bem azulada, as blueberries e todas essas frutas pequenininhas de muito sabor e muita cor. E a curcumina está na cúrcuma longa em grande quantidade, que é o açafrão da terra. Mas voltando aqui para a quercetina, nós temos um papel serotoninérgico, além disso nós temos uma inibição de monoaminoxidase A, além dessa inibição da monoaminoxidase A, uma modulação do BDNF, extremamente importante também como antioxidante. Outros compostos antioxidantes, como esperidina, fisetina está nos figos. A esperidina está em todas as laranjas e frutas cítricas. Entre outros, também tem esse papel. Esse papel antioxidante e anti-inflamatório é importante. Mas nós temos o resveratrol.
Você sabia que a maior fonte de resveratrol em consumo e peso de consumo é a tâmara e não as bebidas à base de vinho, de uva, né? Ou suco de uva? Pois é, a tâmara contém mais resveratrol e quando nós consumimos tâmaras, nós consumimos um peso maior de antioxidante e anti-inflamatório também. E o resveratrol faz o quê? Ele também é um inibidor de monoaminoxidase A e, além disso, ele tem uma atividade antioxidante e anti-inflamatória muito importante. E por último aqui, mas não menos importante, aliás, extremamente importante, nós temos a apigenina. A apigenina nós temos em grande quantidade no urucum, na bixorelana, no salsão, que é a salsa graviolens, entre outras folhas verdes. A apigenina, ela é sensacional. Você sabia que na nutrigenética já foi comprovado que a apigenina, ela melhora a diferenciação dos miócitos. E quando ela otimiza essa diferenciação de miócitos, ela melhora a formação da massa muscular, das fibras musculares. E com isso nós ganhamos mais músculo em menos tempo. Ou seja, usar o suco de salsão vale a pena. Ou consumir o salsão em outras preparações também. Italiano adora uma canja cheia de salsão. E mesmo ali nós temos quantidade suficiente de apigenina, mesmo depois da cocção. Mas o que a apigenina faz? Ela é dopaminérgica, serotoninérgica, faz uma inibição de monoaminoxidase A e ela tem uma ação no eixo HPA. Esse eixo HPA é o hipotálamo pituitário e adrenal. Quando nós temos uma substância que atua no eixo HPA, é certeza que ela faz modulação de cortisol e também de estresse. E quando nós falamos em modulação de estresse, nós estamos falando diretamente de longevidade. Da longevidade como um todo e, obviamente, da longevidade ovariana. Então, modular o estresse e reduzir o impacto, não o impacto, mas reduzir os traumas causados pelas sensações e pelas manifestações físicas de estresse, vale muito a pena e a gente deve utilizar. E aí, esses compostos bioativos também têm o seu papel. As catequinas estão presentes no chá verde, no chá mate, no café e no cacau. Por isso que nós falamos sempre no consumo de cacau, no chocolate com pelo menos 70% de cacau na sua composição. Porque quanto mais cacau tiver presente naquele chocolate que você consome, muito mais ação na modulação de comportamento, exatamente por conta do BDNF, pela modulação do BDNF, pela inibição de monoaminoxidase, nós teremos resultados muito importantes, inclusive com comprovação de redução de sintomas depressivos. O resveratrol aqui modulando o 5-HTP, ou a 5-hidroxitriptofano, ou seja, aumentando também o BDNF. Lembrando que para aumentar o 5-HTP, nós precisamos também consumir alimentos fontes de triptofano, aquele aminoácido muito importante na nossa regulagem. E não só ele, mas também, de novo, as antocianinas, com papel importantíssimo na inibição das monoaminoxidases, e o ômega 3, que tem um papel anti-inflamatório sensacional também. Quando nós falamos de ômega 3, é muito importante a gente lembrar que as quantidades recomendadas, mas que não são consenso em nenhum tipo de manual ou de sociedade científica, elas giram entre 1 grama e 1,5 gramas do ômega 3. E este 1 grama, 1,5 gramas, a gente sempre fala sobre ele pensando em uma parte de EPA e uma parte de DHA. E cada vez mais se fala sobre efeito anti-inflamatório do ômega e muito além disso, sobre como ele atua na nossa saúde cerebral, porque ele faz parte da bainha de mielina e ele faz parte do axônio dos nossos neurônios.
Então, os neurônios cada vez mais ativos, eles têm axônios mais longos, que é isso que evita a fenda sináptica, e para isso acontecer nós precisamos de nutrientes, vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina D, todas as vitaminas do complexo B, o ômega 3 e também a vitamina D. Mas nós falamos hoje também da ação dos tocotrienóis para que isso aconteça. Por que os tocotrienóis? Porque já vem se comprovando que o grupo dos tocotrienóis ele é mais antioxidante do que a vitamina E. E quando nós pensamos na vitamina E dentro da saúde mental, nós entendemos o papel de regeneração da vitamina C e do quanto todas essas vitaminas antioxidantes, elas têm um papel regulador da nossa sinapse e também da liberação de hormônios, enzimas, e não só isso, mas de citocinas pró e anti-inflamatórias. Ou seja, nós precisamos pensar nos polifenóis, nós precisamos pensar nos ácidos graxos de os ácidos graxos poli e monoinsaturados, na função moduladora exercida pelas vitaminas do complexo B, pela L-ornitina, pela glicina e também pelo triptofano. Ou seja, tudo isso é extremamente importante para o nosso equilíbrio metabólico. E quando nós pensamos no eixo intestino-cérebro, nós não podemos esquecer que este cérebro, ele também conversa com absolutamente todos os outros sistemas. E aqui eu entro na síndrome metabólica e na função das gônadas, porque é exatamente dentro deste cruzamento da saúde cerebral com a liberação, produção e liberação e sinalização de liberação de hormônios sexuais que nós entramos no nosso assunto de hoje. Então, função de gônadas, né? Nós temos os fatores genéticos, nós temos as disfunções gonadais, entre elas a infertilidade e o hipogonadismo. O hipogonadismo ele é muito presente no excesso de peso e principalmente em casos de obesidade. E quando nós temos um estabelecimento do hipogonadismo, certamente nós retroalimentamos e temos uma relação de amor e ódio com a obesidade abdominal central, dislipidemia, hipertensão e diabetes mellitus. Só que antes da diabetes mellitus se estabelecer, nós temos os quadros de resistência à insulina. E a resistência à insulina é o primeiro ponto de atenção para que nós observemos as garotas que cada vez mais cedo apresentam a síndrome do ovário policístico. Então, quando nós falamos de síndrome do ovário policístico, nós estamos nos referindo a uma consequência desta regulagem metabólica e com alteração dos hormônios sacietógenos. Isso ganha uma importância muito grande nos dias atuais, porque cada vez mais cedo nós temos garotas com síndrome metabólica, já com alteração de colesterol, com alteração de insulinemia e glicemia e com a síndrome do ovário policístico instalada. E uma das maneiras mais fáceis de observar é exatamente a acantose. E na acantose nós conseguimos ver manchas muito escuras nas axilas e também nas regiões quentes, como abaixo da orelha e no pescoço das crianças e das meninas mais jovens. Então nós devemos ficar muito atentas na hora do diagnóstico. Na realidade, esse diagnóstico não é do profissional nutricionista, né? Mas quando você observar isso em uma garota que esteja sob seus cuidados, peça para a pessoa que cuida dela, para a mãe, para o pai, ou para quem estiver acompanhando ela na consulta, para que agende um ginecologista para que faça o diagnóstico diferencial e comece o tratamento mais adequado.
porque quando nós fazemos o tratamento adequado o mais cedo possível, nós temos resultados extremamente positivos. E nós vamos continuar falando disso e da antioxidação no nosso próximo encontro. Então, aguenta aí que já já a gente está de volta de novo juntos.